Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao canal Rafael Guarnier. Que bom que você está aí, abriu esse vídeo, né? E por conta disso, eu já quero te pedir para você curtir, né? Compartilhar. E se você ainda não fez isso, inscreva-se aí no canal para nos ajudar, amém? Estamos na nossa série de Gênesis, está imperdível cada um desses estudos, né? O Espírito Santo tem nos conduzido, né? E hoje, por exemplo, nós vamos falar apenas do capítulo 7. Como eu falei para vocês, se nós tivermos que gravar um capítulo por vez e tivermos aí 50 vídeos, né, que são 50 capítulos, não tem problema nenhum, a gente vai fazer 50 vídeos, certo? Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo, né, Gênesis capítulo 7, né, um capítulo poderosíssimo, amém? E vai abrindo, já vai tocando aí no dedinho aí, no curtir, né, para nos ajudar aí nesse vídeo. Capítulo 7 de Gênesis. A gente está falando aqui, né? Se você não assistiu ainda o capítulo 6, quando acabar de assistir o 7, volta lá e assiste o 6, assiste o 5, né, até o capítulo 1, para você ir acompanhando a série toda. Né? E aqui a gente está vendo, né, já há algum tempo, a gente está vendo a maneira de ser salvo, né, da terceira queda. No capítulo 6, só voltando um pouquinho para quem está chegando aí agora entender, no capítulo 6 a gente viu a terceira queda do homem. Como assim, Rafael, terceira queda? Porque teve a primeira, né, no jardim, né, através de Adão e Eva, né? Tivemos a segunda queda do homem também, quando ele sai do seu próprio governo, né? E nós temos a terceira queda, quando o homem sai do controle dos outros, né, e passa para o governo humano. Essa é a terceira queda que nós falamos na última aula. E aí a gente vem trazendo, desde a última aula, modos, né, maneiras de nos livrarmos dessa terceira queda, né, que o homem tinha de se livrar dessa terceira queda. Bom, então, uma que nós falamos já é andar com Deus. Andar com Deus, você pode ver na última aula, né, Gênesis 6, do 8 ao 10, né, andar com Deus. Outra forma é você edificar a arca, né, edificar a arca de Deus. Né, você recebe a revelação, Gênesis 6, do 11 ao 21. Né, você prepara a arca, né, a segunda maneira, né, aqui para edificar, né, quando você edifica a arca. Como eu posso edificar? Primeiro você recebe a palavra, né, recebe a revelação, Gênesis 6, do 11 ao 21. Segundo, para você edificar a arca, você prepara a arca, né, Gênesis 6, versículo 22. E terceiro, é o que a gente vai ver agora, você entra na arca, né, e você é trancado por Deus na arca. Né? A gente vai falar disso agora. Vamos fazer a leitura, eu vou fazer uma leitura aqui dinâmica dos versículos 1 ao 16. Acompanhe comigo a leitura, por favor, depois a gente vem comentando e tem coisas muito lindas e poderosas para serem comentadas hoje. Versículo 1 do capítulo 7, né? Estamos ligados aí. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Depois, todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Versículo 3. Também das aves dos céus, 7 e 7, o macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Versículo 9. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Versículo 10. E aconteceu que passados os 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Versículo 12. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites,
E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher, e as 3 mulheres de seus filhos, né, suas noras. Versículo 14. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, né, toda espécie. Versículo 15. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé, na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Né? A primeira coisa que eu quero destacar aqui é no versículo 3, né, quando ele fala aí de conservar, né, conservar viva, né? Nessa conservação não era somente, né, para o homem. A salvação aqui, né, a arca não era só para a salvação do homem, era para a salvação também de todas as criaturas viventes. Olha lá o livro de a Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Olha o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, tá? E olha também Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Certo? Continuando, no versículo 4 agora, no versículo 4, quando ele fala assim, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, tem uma coisa poderosíssima aqui. Né? 40 aqui é o número de provações, tentações e sofrimentos. Como assim, Rafael? Olha só. Hebreus 3, carta aos Hebreus 3, versículo 9, né? Vai ser falado lá sobre os 40 anos do deserto. 40 anos no deserto, 40 anos de provações no deserto. Se você for no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2, né, você vai ver Jesus sendo tentado 40 dias em jejum, né, e 40 dias após ali ele é tentado por Satanás. E se você for no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no versículo 8, você vai ver Elias, que caminhou 40 dias, né, 40 noites ali com a força daquele alimento. Né? Então você tem aí provações, tentações e sofrimentos. Poderoso isso, né? Demais. Vamos lá, continuando. No versículo 6, né, no versículo 6 tem algo maravilhoso também. Quando ele fala assim, 600 anos, você se lembra da nossa última aula? Capítulo 5, versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Né? Lembra lá que eu falei o que quer significar Matusalém? Quando ele estiver morto, então, né, será enviado. Quando ele estiver morto, será enviado. E aqui a profecia está se cumprindo agora, né? A profecia que fora feita lá no capítulo 5, versículo 21, se cumpre agora no versículo 6, né, de Gênesis 7. Então, uma profecia do capítulo 5, versículo 21, né? Matusalém morre e aí se cumpre agora a profecia. Ok? Continuando aqui, agora eu vou dar um salto aqui porque são muitas informações sobre os animais que foram colocados na arca e eu quero agora ganhar tempo aqui para a gente falar disso aqui, uma coisa linda e poderosa. No versículo 16, a gente tem aqui a entrada, né, como um símbolo. A entrada é um símbolo. Né? A entrada de Noé na arca é um símbolo da nossa entrada em Cristo. A entrada de Noé na arca é um símbolo da nossa entrada em Cristo. Se você olhar o versículo 13, né, é o momento que eles entram na arca, olha lá. No mesmo dia entraram na arca, né, Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E aí no 16, né, ele vai, quando ele fala assim, ó, 16, fechou a porta após eles. Fechou, né? E o Senhor, algumas traduções, e o Senhor o fechou dentro. O Senhor o fechou dentro. Entenda uma coisa aqui. O fato do Senhor ter trancado Noé na arca
significa uma coisa muito poderosa para nós. E qual é? Nós tivemos a opção de entrar na arca, mas uma vez que você está dentro da arca, ela é fechada pelo Senhor e você não tem mais saída. Aleluia! Se você não glorificou a Deus aí, eu vou te explicar para que você possa glorificar. Né? Presta bem atenção, irmãos. Eu vou ler de novo o 16 para você entender. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor Deus fechou dentro. Né? Algumas traduções vão dizer o quê? Olha, vou ler em outra tradução. E os que entraram macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe ordenara. E Jeová fechou a porta após eles. Então isso quer dizer uma coisa muito linda aqui para nós. Né? O fato de Deus trancar Noé indica que, embora sejamos livres para entrar em Cristo, uma vez que entramos, né, não temos maneira alguma de sair. Né? Uma vez que cremos para dentro do Senhor Jesus, somos trancados por Deus sem possibilidade alguma de sair. Olha lá o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28 e 29. Amém? Aleluia. Versículo 17, para a gente fechar. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, né, e cresceram as águas e levantaram a arca e ela se elevou sobre a terra. Né? Então essas águas aqui representam águas de batismo. Olha lá 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21. Tá? Lembra que eu falei na aula passada do betume? Né? O betume salva do julgamento do dilúvio, assim como o sangue de Cristo nos salva do julgamento do trono branco. Né? Então o betume nos salva do julgamento do dilúvio. Olha lá Gênesis 6, versículo 14. Né? As águas julgaram aqui o mundo, certo? E separa Noé daquela era maligna, né? Daquela era de perversidade. Olha lá Gálatas 1, versículo 4 e Atos 2, versículos 40 e 41. Um outro exemplo que a gente tem aqui, né? As águas do Mar Vermelho né? Essas águas julgaram, né? Os exércitos ali dos egípcios e salvaram, né? Livrou ali os filhos de Israel. Né? Uma outra analogia para vocês entenderem. Está lá em Êxodo 14, dos versículos 26 ao 30. A água do batismo nos faz lembrar a morte de Cristo. As águas do batismo, né, para nós, é uma simbologia da morte de Cristo, que julga Satanás e o mundo. Ele julgará Satanás e o mundo. Olha Romanos 6, 3 e João 12, 31. Então essas águas, né, as águas aqui do dilúvio, julgaram a terra, julgaram os ímpios, aqueles que não creram. Né? O betume na arca era segurança para Noé, para aqueles que estavam dentro da arca. O sangue de Jesus é segurança para nós que estamos na arca. Ele impermeabiliza a arca e impede que as águas de perdição do mundo entrem na arca. Então Noé dentro da arca estava seguro. Mas esse mesmo betume era a satisfação do Senhor do lado de fora, sabendo que havia um povo guardado dentro da arca. Esse betume, esse impermeabilizante significa o sangue de Cristo. Você está guardado pelo sangue dentro da arca. E uma vez que você entrou, é o Senhor que fecha a porta por fora e você não tem possibilidade de sair. Amém? Mas vamos continuar nossa leitura para a gente fechar. Rapidinho agora que eu fecho. Tá? Versículo 17 de novo. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Então,
o dilúvio foi universal. Toda a terra ficou debaixo das águas. As fontes dos céus se romperam, de modo que a atmosfera liberou todo aquele vapor d'água sobre a terra e as fontes da terra se romperam, né? A água brotando, né? Como aqueles geysers norte-americanos, né? Das profundidades da terra, né? Para a superfície da terra. E quando acaba o dilúvio, obviamente que essa água vai para dentro da terra, né? Por isso que todo lugar que você cava, aí você tem um poço artesiano. E expirou, versículo 21, toda a carne que se movia sobre a terra, tanto a ave como o gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego, de espírito, de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, né, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Ok? Então é isso, encerramos. Né? Não tem aquela historinha, né, que a gente vê às vezes em alguns filmes aí, de que alguns homens seguraram pedaços de madeira, sobreviveram, e depois quando o dilúvio baixou, não, sobraram só Noé e a sua família, né? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as noras, só. A Bíblia é literal em citar isso e é a verdade de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado. Próxima aula, capítulo 8, a gente vai ver as águas baixando e o que vai acontecer aí a partir desse momento. Se for possível, eu gravo 8 e 9. Se não for, a gente grava só 8 e vamos na nossa sequência aí, né? Entendendo desse livro poderoso que eu tenho certeza que, assim como está transformando a minha vida, está transformando a sua. Amém? Curte, compartilha esse vídeo, inscreva-se aí no canal, me ajude aí, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.